é a palavra dele, é algo que nós precisamos alcançar pelo Espírito. Que o Senhor então possa falar aos nossos corações profundamente, ser tocados por ela, porque ela é espada de dois gumes, ela penetra até a divisão da alma, do espírito, juntas e medulas. Louvado seja o Senhor. Vamos orar. Ainda, precioso Deus, Senhor, como foi bom adorar o Senhor, e nesta hora nós queremos adorar o Senhor, ó Pai, ministrando da tua parte, trazendo aquilo que está no teu coração para, ó Deus, o teu povo, para os teus filhos, a fim de que eles sejam alimentados, supridos nas suas necessidades. Esta palavra, ela é espírito e vida, ela penetra em todo o nosso ser, ela traz, ó Deus, como o sangue traz alimento a todo o corpo. Esta palavra traz alimento para todo o nosso ser. Bendito seja o Senhor. E agora, meu Deus, clamamos a Ti, que o Senhor, ó Pai, ordene anjos ministradores, anjos guerreiros para esta casa Tua, a fim de que todos saiam aqui em paz e fortalecidos no Senhor e na força de seu poder. Meu Deus, pedimos graça da Tua parte, que o Teu Santo Espírito nos ajude a compreender a palavra que o Senhor nos deu, direções que o Senhor nos tem dado para este ano que entramos. Bendito sejas Tu, ó Pai, em nome de Jesus. Amém. Então eu gostaria que você abrisse a palavra do Senhor em João 15, Evangelho de João, capítulo 15. Aqui nós temos uma palavra que foi ministrada pelo Senhor Jesus como instruções para os seus discípulos, e como sempre Jesus usava as coisas que o povo conhecia profundamente, para que não houvesse dificuldade na interpretação daquilo que ele estava dizendo. Então era bem conhecida uma videira, um lavrador, eram coisas que eram muito bem conhecidas na terra dos judeus, e também todo aquele que já trabalhou no campo certamente sabe o que é um lavrador, e certamente também conhece alguma planta. No caso aqui, ele mencionou a videira. Ele não mencionou a videira por acaso, ele mencionou a videira porque os judeus foi a videira que o Senhor plantou, e Jesus era judeu, e ele disse então que ele era a videira verdadeira. Mas vamos ao texto, capítulo 15, a partir do verso 1, ele diz: eu sou a videira verdadeira, e meu pai é um lavrador. Então, coisas conhecidas, lavrador e videira. Toda vara em mim que não dá fruto, atira e limpa toda aquela que dá fruto, para que dê mais fruto. Vós já estáis limpos pela palavra que vos tenho falado. Está em mim, e eu em vós. Como a vara de si mesma não pode dar fruto, se não estiver na videira, assim também vós, se não estiverdes em mim. Eu sou a videira, vós as varas. Quem está em mim e eu nele, este dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Se alguém não estiver em mim, será lançado fora como a vara e secará, e os colhem e lançam no fogo e ardem. Se vós estiverdes em mim e as minhas palavras estiverem em vós, pedireis tudo o que quiserdes e vos será feito. Nisto é glorificado meu Pai, que deis muito fruto, e assim sereis meus discípulos. Como o Pai me amou, também eu vos amei a vós. Permanecei no meu amor. Se guardardes os meus mandamentos, permanecereis no meu amor, do mesmo modo que eu tenho guardado os mandamentos de meu Pai e permaneço no seu amor. Tenho-vos dito isso para que a minha alegria permaneça em vós e a vossa alegria seja completa.
até aqui. Então, iniciamos, pelo menos há 15 dias, ministrações trazendo direções para os tempos que estão aí vindo, como já estava previsto na palavra de Deus, dizendo que nos últimos tempos o amor esfriará, a iniquidade se multiplicará. Então é necessário que cada um de nós esteja focado no Senhor, apenas nele, para que assim possa passar esse tempo vitorioso. A palavra do Senhor diz que nós podemos ser mais do que vencedores, mas também podemos ser uns derrotados, mas não é esta a vontade de Deus. Então, como seremos mais do que vencedores? É tudo isto que temos ministrado, e hoje estaremos encerrando essa parte, e no sábado que vem, então, estaremos dando as bênçãos de forma judaica, como já tínhamos avisado. Então diz aqui: eu sou a videira verdadeira, e meu pai é o lavrador. Então, os judeus, o povo judeu era uma videira, mas a videira que teve muitos problemas. Então o Senhor veio e disse: eu sou a videira verdadeira, ou seja, aquele que efetivamente é real, alguém que é verdadeiro, alguém que não é hipócrita, alguém que trouxe de Deus a verdade, para que aqueles que têm o seu coração sensível possam assim caminhar e serem abençoados. Ora, ele diz: toda vara em mim que não dá fruto, atira, e limpa toda aquela que dá fruto, para que dê mais fruto. Então, primeiro, Deus é o lavrador, ou seja, Deus é que tem o poder de tirar a vara, cortá-la, e tem o poder de podar a vara boa para que ela dê mais fruto. É o lavrador que cuida da vinha, né? É o lavrador que está cuidando para que aquela terra dê muito fruto, aquelas videiras dê muito fruto. Não é possível dar fruto se não estivermos ligados à videira. Nenhuma vara sozinha vai dar fruto algum. Então, primeira coisa, quem tira uma pessoa, quem coloca uma pessoa, quem limpa um servo de Deus para que ele possa produzir frutos, é Deus. Então eu vou repetir aqui, vou ler: eu sou a videira. Então está falando de Jesus, e meu pai é o lavrador. Então o pai é que lavra, o pai é que cuida, o pai é que faz com que essa vinha produza frutos em abundância, porque aquela vara, ou aquele que não frutificar, estiver atrapalhando, ele mesmo vai tirar. Amém? E nós vamos entender isso já já. Então, ele diz no verso 2: mas, ou melhor, toda vara em mim que não dá fruto, atira. Ponto. Ele é taxativo, não é uma coisa que talvez, quem sabe, etc. Não, ele está dizendo claramente: não dá fruto, pá, corta. Depois ele vai tratar de outro assunto. Qual assunto? Naquela que pode frutificar. A que não frutifica, ele não vai deixar, porque ela vai ocupar espaço, ela ainda vai dar trabalho, né? E vai fazer com que a que pode produzir não produza o que tem que produzir, porque está sendo atrapalhada por aquela vara que não produz nada. Então, corta, acabou o assunto, encerrado. Vamos para a próxima. Então, ele diz, agora ele vai falar da limpa, né? Da outra. Ele diz assim: e limpa toda aquela que dá fruto, para que dê mais fruto. É um lavrador. Ele tem a forma, ele está dizendo assim: olha as vidas, porque aqui são vidas. Como eu trato essas varas? Eu trato para que elas deem fruto. Se elas estão ligadas e não derem frutas, eu mesmo corto. Eu vou mostrar para vocês o que se trata de cortar. Então, agora, aqui dá fruto, eu vou limpar. Ou seja, ninguém está por si só preparado para dar fruto. Todos nós precisamos ser limpos, todos nós precisamos do tratamento, né,
que é dado através das instruções da palavra de Deus. A palavra de Deus seguida, ela nos dá a condição de sermos limpos. Então, preste bastante atenção nisso. E limpa toda aquela que dá fruto, para que dê mais. Então, aqui já fica muito claro que o que Deus quer é muito fruto. Não é pouco não. Ele quer muito. Nós temos que ficar no texto. Não adianta fazer arranjo. O que ele está dizendo assim? Limpa para quê? Muito fruto. Pouco não interessa. Para que dê muito fruto. Aí você vai ver o que é discípulo e o que não é. Então vamos lá. Verso 3. Vós já estáis limpos pela palavra que vos tenho falado. Então a palavra é que limpa. Ela limpa quando o coração recebe e quando o coração obedece. Então ali existe uma limpeza. É pela palavra que somos limpados. Quem não obedece a palavra, ou seja, quem não conhece, primeiro conhecer. Quem não conhece palavra não tem condições de produzir muito fruto. É assunto definido. Não tem como produzir muito fruto sem conhecer a palavra. Então a palavra, ela nos limpa e nos faz dar muito fruto. Porque aqueles que obedecem, vai acontecer isso, eu vou mostrar para vocês. Então, no verso 3 diz, olha, a palavra é que vos limpa. Então como é que eu posso estar limpo se eu não conheço palavra? Se eu não conheço, não tenho como obedecer, não sei que caminho seguir, eu estou perdido. Então, se fosse para que os servos do Senhor seguissem os ensinamentos ou os conselhos das pessoas do mundo, Cristo não precisava ter vindo, amado. Não precisava ter vindo. Por que ele desceu do céu, veio, nasceu de mulher, cresceu e ministrou, fez milagres, etc. E depois foi sacrificado e subiu de novo, para trazer a palavra do ensino, para trazer o evangelho, para trazer a palavra de salvação, para trazer a forma que o homem poderia viver, frutificar e ser salvo para a glória de Deus. A ordem é ser salvo, né? Aprender a palavra e frutificar. Essa é a ordem. Muito bem. Aí, diante disso, né, sabendo disto, está aqui muito claro: Pai, lavrador, videira, Jesus, a videira que dá muito fruto, se a vara estiver lá. Ou seja, ele está dizendo, como é que o fruto vai ser produzido na terra? O fruto vai acontecer na terra pelas varas que estão ligadas na videira verdadeira. Se não estiver ligado na videira verdadeira, dá fruto coisa nenhuma. Então que aqui existe a necessidade de uma unidade. Pai, Jesus e a igreja que obedece. E aí o fruto é abundante. Ora, Deus não vai dar o fruto ele sem o ser humano. É necessário que o ser humano se interesse pela sua própria salvação e por amor ao próximo, pela salvação do próximo. Amém? Amém. Então eu não posso dar fruto se eu não estiver ligado. Então, unidade entre agricultor, videira e vara. Nosso Deus, Jesus e os servos do Senhor. Então os servos precisam ser limpos, a limpeza é dada pela palavra. Amém? Está claro isso? Amém. Agora ele dá um conselho no versículo 4, que é o seguinte: estai em mim e eu em vós, como a vara de si mesma não pode dar fruto se não estiver na videira, assim também vós, se não estiverdes em mim. Então a questão é, ele passou 3 anos ensinando, praticando o evangelho, para que aqueles discípulos pudessem fazer da mesma forma
depois da ida do Senhor Jesus. Então, ele diz: olha, vocês já estão limpos pela palavra. E aqui ele vem depois e diz: está em mim. Mas ele já disse isso antes. O que é que ele está dizendo nesse versículo 4? É em relação à permanência. Não é em relação àquele momento em que eles estavam bem, já tinham recebido a palavra, etc e tal. Ainda não tinham recebido o Espírito Santo, mas isso ia chegar. A questão é, por que Jesus diz para eles: estar é perseverar, estar não é estive, estou, nem estarei, estar é presente o tempo todo, permanecer o tempo todo no Senhor. Então, queridos, há uma coisa extremamente importante, bastante reveladora, no meu modo de ver, que eu gostaria que você fosse para Mateus capítulo 13. A palavra não está toda num lugar, amados. Não tem como ensinar tudo quando se está tratando de um assunto. Então, o senhor trata de um assunto e aquele assunto está em outro lugar, o porquê ou como será feito. É assim que o Senhor trabalha. Então, no capítulo 13 de Mateus, a partir do verso 19, ele está tratando aqui agora de tipos de coração. Os corações, os tipos de corações são 4. Só um destes 4 é que será salvo. O restante, vocês vão entender o porquê. Porque está escrito, ele já disse. Então, no verso 19, ele diz: ouvindo alguém a palavra do reino, e não a entendendo, vem o maligno e arrebata o que foi semeado no seu, e este é o que foi semeado ao pé do... Está explicando a palavra que ele disse anteriormente. Então vamos lá. Eu queria destacar aqui a palavra do reino. A palavra do reino. Eu estou fazendo isso porque é algo que Deus destacou no meu coração muito claro. A palavra do reino. Não é uma palavra qualquer. É a palavra que reina sobre tudo e sobre todos. A palavra do verdadeiro reino, do reino eterno. Esta palavra é a palavra que saiu do trono de Deus, da boca de Deus, daquele que reina para sempre. Então, ouvindo a palavra do reino, ou seja, a palavra que reina para sempre, então uns a recebem de uma forma, outros a recebem de outra. Então, aqueles que recebem a palavra e permitem que o diabo a roube, é aqueles que ele diz estão à beira do caminho. Então são pessoas que ouvem a palavra, que poderia mudar a vida deles, mas eles não têm ligação, porque a semente que cai num caminho, o caminho é uma terra dura, batida, de tantas pessoas caminharem, ela está mole, ela está batida, dura, ele não penetra, não há ligação. Então o que acontece? O inimigo vem e pega aquela semente que não aderiu, não entrou, ela não teve oportunidade de ser agasalhada para poder produzir. Então o inimigo pega e leva. Este é um tipo de coração. Então ele nem chegou sequer a ter uma alegria ou a começar uma caminhada no Evangelho. Agora tem um outro tipo. Verso 20 diz: porém o que foi semeado em pedregais é o que ouve a palavra e logo a recebe com alegria. Então, por que isso é importante? Eu já vou falar antes, que é para você poder prestar atenção, para você ver o quanto isso é importante. Então aqui começa, eu entendo, aqueles que
que estão na igreja e que depois vão desaparecer. Aqueles que ouviram a palavra, tiveram alegria nela e depois foram embora. E não há o que fazer. Você pode orar, a gente ora, mas olha só, ele diz aqui: porém o que foi semeado em pedregais é o que ouve a palavra e logo recebe com alegria, mas não tem raiz em si mesmo, antes é de pouca duração, e chegada a angústia e a perseguição por causa da palavra, logo se ofende. Então vamos entender isso. E este é o porquê da ministração. Os tempos que vêm, eles não são nada favoráveis. Então vai permanecer, como nós já dissemos, vai ficar quem efetivamente está ligado em Cristo. Os outros vão se ofender. Então aqui diz assim: esta pessoa ouviu a palavra do reino. Ela não só ouviu, ela ficou muito contente. Ela está na igreja. Ela tem alegria, ela se sentiu alegre e tal. E ficou animada. E começa então a querer fazer a obra de Deus. E aí, ela não se sustenta. Então vamos aqui entender por quê. E chegada a... Desculpe, verso 21, diz assim a parte B: e chegada a angústia e a perseguição por causa da palavra, logo se ofende. Aqui são tipos de coração. Então isso é o que acontece. Então o que vamos entender isso? Eu vou usar tempo para ministrar isso. Gostaria muito que você pudesse compreender isso. Quando nós ouvimos a palavra de Deus, a palavra de Deus é luz, como foi ministrado recentemente aqui pela irmã Denise. A luz, ela não tem comunhão com trevas. A luz manda embora as trevas. Então tudo aquilo que em nós é treva, é revelado pela palavra. A palavra, que é a luz vai e revela, mostra. Porque a luz não vai deixar nada em oculto. Ela não vai deixar nada na escuridão. Você acende a luz, a escuridão se vai embora. Então quando vem a palavra, ela vai bater de frente com aquilo que não é luz, ou com aquilo que está em nós e não se coaduna, não está de acordo com a palavra de Deus. Então, ele diz: quando então esta pessoa que se animou com a palavra começa a se posicionar, entenda isso, começa a se posicionar, coisa que muita gente não faz, se posicionar, ou seja, eu sou servo de Deus, e começa, por causa da alegria, a ministrar esta palavra. E aí, como o mundo é mundo, não vai concordar com esta pessoa, ela começa a se encolher, porque não vai ser aceita. E porque ela não vai ser aceita, ela vai começar a ouvir, determinadas coisas que o mundo a reprova. Ou ela segue a palavra de Deus e não tem dificuldade em ser reprovada pelo mundo, mas pelo contrário, ela tem claro para ela que o único caminho a seguir é o caminho do reino. É o reino que governa, é o reino que vai mandar para o inferno, é o reino que vai mandar para o céu, é o reino que manda viver, é o reino que manda morrer, é o reino que dá a vida, é o reino que encerra a vida. Então, ela começa a ministrar e vai sofrer as afrontas do mundo. Não tem como ser diferente, porque o mundo não gosta da verdade. O mundo gosta de esconder as suas sujeiras e quer mostrar uma beleza externa que não vale nada. Então, quando ele se posiciona, vai ser reprovado, claramente reprovado. Mas este é o servo de Deus real. O servo de Deus real
é aquele que segue o seu mestre é Jesus. Jesus veio como luz do mundo e ele lançou a sua luz sobre as trevas, e as trevas não compreenderam. Então não é hoje que vai ser diferente, pelo contrário, nos dias de hoje é pior. O mundo engoliu as pessoas, porque ele dá muita liberdade aparentemente, mas isso é apenas mentira e prisão. Então olha só, ele diz que a angústia, ou seja, inquietação, aflição, ansiedade. Se for perguntar nos dias de hoje, a maioria tem ansiedade. Todo mundo que tem ansiedade está fora da palavra. Pode acreditar, está fora da palavra. Quem está crendo firmemente no Senhor, fica ansioso não. Porque se ele crê, o Senhor diz que provê. Então como é que eu posso andar ansioso para o dia de amanhã, se eu sei que o Senhor vai me dar tudo o que eu preciso? Eu creio ou não creio? Se eu não creio, ansiedade. Então, é isso que está aqui, claramente. Vem a angústia, a inquietação. A pessoa está insatisfeita. Ela não está bem. Ela está, parece que se pudesse brigar. Isto é angústia, algo difícil de conviver. Só que a angústia está lá dentro. Por quê? Porque a palavra não está. Ela ouviu, mas não entrou. Olha só. E a perseguição por causa da palavra. Perseguição por causa da palavra. Ora, o que é perseguição por causa da palavra? É quando a pessoa ministra a palavra e não é aceita. O que ela prega, as pessoas não aceitam. Então ela é perseguida. Não, esse aí é um falador, esse aí é isso, esse aí é aquilo. Então as pessoas rejeitam, o mundo rejeita. Então as pessoas que querem ser amiguinhas do mundo não têm como servir a Deus. Elas vão se perder. Está aqui claramente. Vão se perder. E aí ele diz o seguinte, no verso 22. E o que foi semeado entre espinhos é o que ouve. Eu quero que você frise, ouve. Assim como o outro, a mesma coisa. Tanto o primeiro, como o segundo, como o terceiro coração. Ouve a palavra. Diz ouviu. É alguém que ouve, que tem caminhado como servo de Deus, que diz que está ligado na videira, e pode até sim estar ligado na videira, mas Deus vai cortar. Por quê? Porque ele não está dando fruto. Ele ouve palavra, mas não obedece. Ouve palavra, mas anda segundo a sua vontade. Então ele vai se perder. Os três vão se perder. Então olha só, ele diz o seguinte, de novo, 22. E o que foi semeado entre os espinhos é o que ouve a palavra, mas os cuidados deste mundo e a sedução das riquezas sufocam a palavra e fica infrutífera. Ora, a palavra foi semeada no coração dessa pessoa. Essa pessoa recebeu a palavra, só que ela não permitiu que a palavra tomasse conta da vida dela. Ela sufocou a palavra. O Espírito quis se manifestar nela, mas ela não deixou. Ela sufocou o Espírito, porque ela tem uma vontade que ela precisa cumprir. Ela precisa ser legal com o mundo. Ah, sou convidado para uma festa, não vou para a festa. Ah, mas eu tenho tal compromisso agora, tal lá, vai ter um acontecimento assim, assim, eu preciso estar lá, e vai. E tem, não, mas agora é aniversário de fulano de tal, eu não posso faltar de jeito nenhum.
Ah, mas agora vai sair uma roupa, olha, lindíssima, custa caro, não importa, mas eu preciso ter. Então vai ser assim, para que eu esteja em evidência, então eu preciso disso. Então a pessoa vai dominando a sua própria vida, tomando as decisões de que as coisas do mundo são aquilo que vai resolver o problema dela, e ela caminha ali. Então são os cuidados deste mundo. Não, mas agora eu preciso fazer isso. Não, mas agora é tempo de fazer aquilo. Ah, mas agora... Ela passa a vida achando sempre alguma coisa para fazer, desde que não seja para glorificar o Senhor, desde que não seja para adorar, para agradecer, para dizer: Senhor, eu verdadeiramente me alegro com aquilo que o Senhor me deu. Porque ela não se alegra mesmo. Ela está mesmo se alegrando é com o mundo. Então os cuidados, né? Aquela coisa, não, mas agora saiu um guarda-chuva que ele tem uma pintinha no lado do cabo. Cara, eu preciso ter. Então eu preciso daquilo, e aquilo vai, né, vai trazer satisfação à minha vida. Então ela tem muitos cuidados, ela tem muitas coisas. Não, mas agora eu preciso fazer isso para o meu filho. Não, mas agora eu tenho que fazer aquilo. Ela sempre vai estar ocupada e não tem tempo para Deus. E aí continua. Muito maravilhoso, diz aqui: e a sedução das riquezas. O que é a sedução das riquezas? Não é ser rico, não. Não é isso que está dizendo aí. Tiago mas aqui não. Aqui ele fala em sedução das riquezas. Alguma coisa que está no coração da pessoa que a seduziu, né? E ela deseja ardentemente o que? Grana, dinheiro, riqueza. Ela não tem, mas ela vive querendo ter. Ela vive lutando com tudo para que ela tenha riqueza, porque aí com a riqueza, então ela vai ser feliz. É essa a coisa que está falando aqui, é a sedução. Ou seja, não foi Cristo que a seduziu com o seu amor, com o seu sacrifício, com a sua salvação, com a vida eterna com o Senhor. Não, ela não está seduzida por isso. Ela está seduzida pelo quê? Pelo desejo de ser rico. Ela precisa ser rica, ela precisa trabalhar, ela precisa fazer isso, ela precisa mais, e precisa mais, contrariando frontalmente a palavra de Deus, que diz: buscar em primeiro lugar o reino de Deus, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Mas a sedução dela é o que? A riqueza. Ela pode ser pobre, mas a sedução é a riqueza. O objetivo de vida dela é a riqueza. Está perdida, não vai entrar no reino de Deus, porque o verdadeiro amor dela não está em Cristo que morreu por ela. Ela pode estar ligada na videira, vai ser cortada. Eu quero falar bem alto, que é para que você entenda que não tem, aqui não há alternativa. Aqui é Jesus falando, aqui não tem jeitinho. Aqui ou a pessoa ama efetivamente o Senhor e se posiciona no Senhor e serve ao Senhor e segue o Senhor, tem prazer em Deus, ou será cortado. Dissemos lá no início de João, o que é que diz lá? Diz que eu preciso estar ligado e dar muito fruto. A questão é: qual é o fruto que cada um de nós tem dado para o Senhor? Porque o que Ele quer é muito fruto. Então está dizendo, estes 3 casos, está clarinho, dizendo o seguinte: quem está neste caminho não vai entrar, vai se perder nele. Começou, fez parte de uma igreja, depois deixou, porque não houve conversão. O coração dela não foi, a palavra foi ouvida pelo ouvido, mas o coração não agasalhou. Foi apenas uma coisa de uns tempos.
mas não se apegou ao Salvador, não criou raiz no Salvador, não se firmou. Raiz é firmeza. Uma árvore fica firme quando ela está com as suas raízes fincadas profundamente. Aí ela balança, venta, chuva, ela fica firme, porque tem raiz, ou seja, está firmado em Deus. Então eu preciso estar ligado em Jesus, senão eu não dou fruto. E eu não dando fruto, vou lhes mostrar que você não vai ser feliz. Você, como a palavra diz, foi seduzido, significa você foi enganado. Eva foi seduzida, foi enganada. Um homem, quando é seduzido por uma mulher, é enganado, porque quando ele gosta de uma mulher ou desperta o amor dela, não é por sedução, é pelo modo dela ser. Então vamos lá, não estamos aqui para falar de mulher, vamos lá. João 15, voltando. Então o Senhor diz no verso 4, como nós dissemos, está em mim, quer dizer, permanecei. Então nós estamos trazendo esta palavra. O outro coração eu não falei, porque dá 30, 60 e 100 por ano. Então, aquele é o bom, esse vai entrando. O problema era nós tomarmos conhecimento daquele que não vai. Pode estar ouvindo, mas não está dando fruto, não está servindo, e então não vai dar nada. Agora, o Senhor diz: permanecer em mim. Então, a quem Deus, a quem Jesus está dizendo para permanecer nele? Para os seus discípulos. Ele não está dizendo para alguma pessoa que não tem a possibilidade de bambear. Não, ele está falando dos seus discípulos. Olha, você que é meu discípulo, permanece em mim. Não saia de mim, não. Porque da mesma forma como foi ministrada essa outra palavra lá em Mateus, entenda o seguinte: nos tempos difíceis vai haver revelação de quem de fato é do Senhor ou não. E essa revelação é que vai mostrar estes outros, pelo menos 2 corações. O primeiro nem vai ficar, mas os outros 2 ficaram, foram embora depois. Então isto vai se revelar. Estamos num tempo, como já dissemos, de revelações. Você vai ver o mundo mostrando verdadeiras coisas hediondas, horrendas, e você vai ver o povo, como está escrito, apostatar da fé. Por quê? Por causa do tempo. O amor esfriará, a iniquidade se multiplicará. Então, o que a ministração, ela tem como objetivo fortalecer, dar direção para a sua vida, daquilo que você tem que fazer para não se perder lá na frente. Para você não começar a olhar para o lado e começar a cair. Assim como Pedro olhou para as águas e afundou. Aquilo lá não estava lá por acaso. Então, se nós deixarmos de olhar para Jesus, se nós deixarmos de ser alimentados pela seiva, ou seja, pela palavra do Senhor, vai afundar. Vai precisar fé verdadeira, firmeza no Senhor para dar continuidade. Então, ponto, precisa dar fruto. Então, quem dá fruto enfrenta o mundo. E quem enfrenta o mundo tem que estar disposto a levar porrada. Tem que estar disposto a se sacrificar. A minha imagem, a sua imagem não tem valor nenhum, desde que permaneça em nós a imagem de Cristo. Então, quem tiver essa imagem vai ser rejeitado.
A questão é, você está disposto a isso? Então ele disse, permanecei, estai, não sair, ficai firmes, porque aqueles que seguirem o Senhor os alegrará, e eu vou mostrar. O Senhor lhes alegrará, mas aqueles que vão andar com o mundo, além de ser pisados como sal que não tem sabor, vão ser humilhados o tempo todo e depois vão para o inferno, porque rejeitaram. Ele disse, eu sou videira, vós as varas. Quem está em mim e eu nele, este dá muito fruto, porque sem mim não podeis fazer. Então ele está repetindo novamente, meu pai quer muito fruto, você vai dar muito fruto se você estiver em mim. Ele está dizendo, ele está sendo assim bastante veemente, parece que ele é repetitivo, mas ele está dizendo, é necessário que você dê muito fruto. Meu pai quer muito fruto, pouco fruto corto, porque está atrapalhando, então eu preciso de muito fruto. Então ele diz, como é que você dá muito fruto? Você dá muito fruto quando você estiver em mim. Então uma pessoa que não está na palavra, que não está recebendo palavra, que não está sendo alimentada pelo próprio Cristo, ele não tem como dar fruto. Então alguém que deixa a casa de Deus e não se alegra em ouvir a palavra de Deus, ele não vai dar muito fruto. É necessário uma postura diferente daqui para frente. Então, eu sou a videira, vós as varas, já li. Verso 6. Se alguém não estiver em mim, será lançado fora, como a vara, e secará, e os colhem e lançam no fogo e ardem. Você veja que ele não fala e as colhem as varas, ele fala e os colhem as pessoas e lançam no inferno. Mas diz o seguinte no verso 7: se vós estiverdes em mim e as minhas palavras estiverem em vós, pedireis tudo o que quiserdes e vos será feito. Então está dizendo aqui, olha, entenda, olha, você precisa dar frutos. E é fácil dar fruto, você precisa estar em mim. E como é que você vai dar muito fruto? Eu vou te alimentar, né? E você estuda as necessidades que vocês tiverem, eu vou suprir. Se as minhas palavras estiverem em vós, posso pedir. Aí a pessoa vai pedir como? Ele vai pedir coisas que estão de acordo com a palavra, porque a palavra está na pessoa. E quando a boca fala que o coração está cheio, então se o coração estiver cheio da palavra de Deus, ela vai orar a palavra, ela vai pedir em conformidade com a palavra, e aquele que está em conformidade com a palavra, Jesus ouvirá, atenderá, para que o Pai seja glorificado. Então ele está dizendo, eu estou com você. Você vai dar fruto porque eu estou com você. Mas uma coisa é certa, sem a minha palavra não vai dar certo. Eu disse aqui, ó, se vós estiverem em mim e as minhas palavras estiverem em vós. Então, se a palavra não estiver em mim, então vamos dar uma paradinha aqui. Como é que a palavra vai estar em mim? Eu preciso estar em contato constante com a palavra, porque eu esqueço. Então, da mesma forma como eu preciso me alimentar, algumas vezes por dia, pelo menos uma, para ficar forte, eu preciso me alimentar da palavra de Deus, para que ela esteja em mim, para que o mundo não a tire de mim, para que as conversas, para que os problemas, ou seja, como já foi mencionado, para que os cuidados deste mundo não me enrolem, eu preciso estar com a palavra de Deus em mim, porque aí os cuidados deste mundo não vão me enrolar. Nenhuma sedução vai me pegar, porque a palavra está em mim. E aí eu tenho todo o favor de Deus, ou seja, Jesus vai estar pronto
a me responder às minhas orações. Para dar fruto, Jesus coopera comigo. Amém. Verso 8: nisto é glorificado meu Pai, que deis muito fruto, e assim sereis meus discípulos. Eu vou procurar esclarecer isso. Glorifica ao Pai, ou seja, dá glória a Deus a pessoa que dá muito fruto. Não é pouco, é muito fruto. Essa pessoa glorifica a Deus. E não só glorifica a Deus, fica identificado pela produção de frutos se aquela pessoa é discípulo ou não é discípulo. Ele diz aqui que se eu der muito fruto, o que ele diz no final? E assim sereis meus discípulos. Ou seja, Jesus deu muito fruto. Se eu for discípulo de Jesus, eu darei muito fruto. Se eu não for discípulo de Jesus, eu não vou dar muito fruto. É isso que está escrito aí, igreja? Amém. Então é isso. Vamos lá. Verso 9: como o Pai me amou, também eu vos amei a vós. Novamente ele diz: permanecei no meu amor. Você sabe que Deus ama de uma forma que nós não podemos alcançar. O nosso ser não alcança, não tem capacidade para mensurar ou medir o amor de Deus. Nós não alcançamos isso. Mas eu posso ficar fora desse amor. Está escrito aqui: como o Pai me amou, também eu vos amei a vós. Permanecei no meu amor. Ele está dizendo: permanecei, mas eu posso não permanecer. Para que eu permaneça no amor de Deus, é necessário que eu esteja alimentado pela palavra e frutificando. E ele deixa isso claro no verso 10. Olha só: se guardardes os meus mandamentos, que é a palavra, permanecereis. Então ele está dizendo: como é que vocês permanecem em mim? Vocês permanecem em mim quando a minha palavra estiver em vocês e vocês estiverem obedecendo a minha palavra. Vocês não só ouviram, vocês estão praticando. Então isso, olha lá: se guardardes os meus mandamentos, permanecereis no meu amor. Se não guardar os seus mandamentos, o que acontece então? Porque é muito bonito falar: Deus ama, Ele ama mesmo. Agora, uma pessoa que ouviu, foi instruída, recebeu a palavra, recebeu o Espírito Santo, se ligou na videira e não dá fruto, ele é pior do que aquele que está no mundo e tem a possibilidade de ser salvo. Então ele diz aqui que se guardares os meus mandamentos, permanecereis no meu amor. Se guardar. Se não guardar, não permanece. Então tem como permanecer e como não permanecer. E aí ele explica. Do mesmo modo que tem, vou ler o verso inteiro: se guardares os meus mandamentos, permanecereis no meu amor. Do mesmo modo, ou seja, seguindo o meu exemplo, que eu tenho guardado os mandamentos meu e permaneço no seu amor. Jesus é um verdadeiro discípulo do Pai. E veio para que nós fôssemos seus discípulos. Mas para permanecer nesta obra, primeiro, eu preciso dar muito fruto para ser discípulo dele. E para ser discípulo, eu preciso ter a palavra e obedecer a palavra. Do contrário, não sou seu discípulo. Eu só posso dar muito fruto se eu estiver praticando a palavra, se eu estiver ligado no Senhor. Então tudo leva a
permanecer, a ficar firme, ligado na dependência. Como é que a vara é alimentada pela videira? Ficar na dependência da videira dar a seiva. Então a videira vai dar a seiva, assim como a mãe dá de mamar o filho. Então ela é alimentada por onde? Ela está na dependência, o filho está na dependência daquele que mama, ele está na dependência da mãe para poder suprir a sua fome. Então isto é dependência de Deus. Aquele que está na dependência de Deus, ele está ouvindo totalmente focado. A primeira coisa que ele precisa, e a primeira coisa que ele honra na sua vida, é a palavra de Deus, é estar alimentado pela palavra de Deus. Amém, igreja? Amém. Então, isto nos leva a permanecer no amor. Do contrário, o amor pode virar correção. E mesmo assim, sendo corrigido, ainda tem amor. E aí, vem a conclusão, pelo menos nessa parte. Tenho-vos dito isto, ou isso, para que a minha alegria permaneça em e a vossa alegria seja. Então você perceba o seguinte: Jesus está declarando aqui, com todas as letras, que ele vai ter alegria quando nós, ou seja, a alegria em nós, enquanto nós estivermos fazendo a sua vontade. Eu vou ler de novo. Tenho-vos dito isso, quer dizer o quê? O que nós acabamos de ouvir tudo. Seja obediência, palavra, dependência. Vamos lá. Tenho-vos dito isso para que a minha alegria permaneça em vós. Não só o meu amor, mas o prazer em vós. Da mesma forma que o Pai disse: este é meu filho, em quem me comprazo, em quem eu tenho prazer. Eu, da mesma forma, se vocês obedecerem aquilo que eu vos tenho dito, derdes bastante fruto, eu estarei alegre com vocês. Vamos para o final do vosso. E a vossa alegria seja completa. E a vossa alegria seja completa. Ou seja, está aqui assim, ó, escancarado como é que você vai ser feliz. Você só vai ser feliz, abundantemente feliz, quando você deixar Jesus feliz. Ou seja, a alegria que provocamos nele provoca em nós alegria também. Eu iria pegar aqui situações em que os discípulos, ou seja, aqueles como Paulo, como João, como Pedro, pregaram o Evangelho e sofreram, principalmente Paulo, sofreu situações terríveis, mas havia uma alegria enorme nele ou neles, por causa do Espírito Santo que neles estava. Eles davam vazão, eles davam toda a liberdade ao Espírito Santo, e o Espírito Santo operava tantas coisas que eles se alegravam, independente das situações. Vou lembrar uma ou duas. Uma agora foi numa situação em que eles estiveram numa determinada cidade, que quando eles saíram daquela cidade, eles limparam os pés para tirar o pó dos pés daquela cidade, de tão maltratados que eles foram por alguns. Mas tinha gente ali que tinha ouvido a palavra, e diz a palavra em Atos dos Apóstolos que a alegria do Espírito Santo estava neles pelas grandes realizações que Deus tinha feito através das suas vidas. Então a alegria verdadeira do cristão é simplesmente quando ele produz frutos, e frutos com abundância. As dificuldades, as reprovações ou todas as outras coisas que possam haver não ofuscarão, não farão com que a alegria seja perdida naqueles que fazem a vontade de Deus, porque eles sabem que os frutos é o que Deus, o Pai, está esperando, e não frutos poucos, frutos em abundância. Amém. Glória a Deus.
nós só desobedecemos se nós quisermos. Ou o nosso coração é um coração que não há o que fazer, porque ouviu palavra. Que palavra ele ouviu? A palavra do reino, a palavra que reina sobre tudo e todos. Esta palavra não foi o suficiente para que aquela pessoa se curvasse, se humilhasse, deixasse as suas vontades, e como foi ministrado aqui no louvor, não se sacrificar, não tirar de si. O ego vai se perder. Foi dito antes, foi dito na abertura. Então não sou eu, é o Espírito Santo que está falando com você. Ele está alertando. Ele, se você tem ouvidos, ouça-o. Não a mim, a ele. Porque fica claro, ele já disse o que vai acontecer. Isso é uma palavra profética. É isso que vai acontecer. Então eu ouço a palavra, e aqui me deixa, olha, filhinho, você precisa estar ligado em mim. Se você não estiver ligado em mim, você morre. Igual o bebê, se não tiver o leite, ele morre. Então você precisa estar ligado em mim. De mim você vai receber tudo que você precisa para crescer e desenvolver, né? E aí dar muito fruto, porque meu pai é o lavrador. Meu pai é o lavrador, ele vai cortar. Então, queridos, eu quero que você entenda o seguinte: você não está ouvindo a palavra com a interpretação minha. Não é um homem que está falando com você, é a palavra. Está escrito aqui. Então, se eu andar neste caminho, vai acontecer o que diz. Se eu não andar, também vai acontecer o que diz. Vai para o inferno. Então, isto é Deus falando, a palavra do reino, palavra que saiu da boca de Deus no céu. O próprio Cristo veio entregá-la. Tem aqueles que seguem, foram tocados, penetrou, e tem aquela que cai no caminho, aquela que cai nos espinhos, aquela que, o pessoal está mais interessado no mundo, nas satisfações próprias, do que qualquer sacrifício pessoal. Não tem tempo para Deus, mas no inferno não vai ter tempo para refrigério. É a compensação, né? Então nós devemos, quem tem ouvidos, ouça-o. Ouça o Senhor. Não é algo que o ser humano tira da sua cabeça e resolve vou fazer um sermão lindo. Eu não sei fazer sermão lindo, porque eu sei administrar essa palavra. Então, receba essa palavra, não é só para você, ela é para mim também, e que o Senhor nos livre de ficar indivíduo, de praticar a nossa vontade, de não se sacrificar. Que o Senhor nos livre disso, e que nós tenhamos, eu posso levantar de madrugada, eu posso orar, eu posso ler palavra, eu posso me dedicar ao Senhor, eu posso pensar, meditando no que Ele tem para mim. Eu posso sim sacrificar a minha vida, eu jejuar, lutar pelo reino, porque foi isto que Jesus veio entregar aos homens, o reino de Deus, para que se multiplicasse. E a grande pergunta é: que contribuição temos dado para o crescimento do reino? Ou seja, que fruto temos gerado?